Oi, pessoal, tudo bem? Saudações a todos vocês. Nós vamos passar aqui algumas instruções, algumas dicas para que vocês possam ter uma boa fluência e um bom desenvolvimento do projeto integrador nesse segundo semestre de 2021, na área específica do direito penal, né? Passando aqui para o próximo slide. O tema na área penal é a responsabilidade penal, criminal, né, por atos praticados na ONG Criança Feliz. Eventuais atos, é lógico que a ONG é uma ONG, a gente vê até pela apresentação que eu creio que vocês viram, uma ONG de pessoas todas bem intencionadas e tudo mais, né? Mas aqui nós vamos ver em tese que tipo de crimes poderiam acontecer naquele ambiente, né? E, eventualmente, em qualquer lugar pode ter, eventualmente, aparecer lá uma pessoa mal intencionada, né? Então, partindo desse pressuposto é que se vai imaginar essa situação, né? Tá bom? Mas nada, não temos, obviamente, nenhuma precaução, né? Um preconceito ou qualquer coisa com relação à entidade, tá? Pelo contrário, né? Há uma presunção de idoneidade da entidade, tá? Bom, mas aí quando fala assim, olha, quais os crimes que vocês estão chamados a fazer, é isso. Então, teoricamente, que tipo de crimes poderiam acontecer no interior da ONG, né? Bom, se a gente for pensar assim, pode virar uma coisa infinita, né? Por quê? Que tipos de crimes podem acontecer aqui na minha casa, ou na rua, ou no Unisal, ou na ONG Criança Feliz? Qualquer crime, pode acontecer um homicídio lá, não pode? Pode, né? Pode acontecer furto? Pode acontecer um estelionato lá, no ambiente lá? Pode, né? Em qualquer ambiente pode acontecer qualquer crime, não é verdade? Então, nós temos que fazer o quê aqui? Vocês têm que fazer, né? Para que o trabalho de vocês seja direcionado. Vocês têm que fazer uma delimitação temática dentro do conjunto normativo criminal. Quer dizer o quê? Dentro de todas as leis penais, partindo do Código Penal e passando pelas leis esparsas, vocês têm que ver quais tipos penais que são mais comuns, que podem acontecer com maior possibilidade na ONG, né? Que estariam mais ligados a essa situação, né? De uma ONG que lida com crianças e adolescentes, certo? É isso que vocês devem tentar imaginar e fazer. Então, vocês vão delimitar, vocês vão escolher certos tipos penais que são mais ligados com essa atividade. Não pode generalizar, por exemplo, não vai colocar homicídio, né? Pode acontecer homicídio lá? É claro que pode, em qualquer lugar pode acontecer homicídio, né? Mas não é o caso, né? A ciência, como eu coloquei aqui, ela não é um instrumento de conhecimento do todo, nunca, né? A ciência, ela sempre pega o quê? Um recorte da realidade e nesse recorte ela se aprofunda. E é esse exercício da ciência que vocês vão fazer. Vocês vão tentar recortar a realidade específica da ONG, que lida com crianças e adolescentes, que lida com verbas, etc., e vão ver o que seria mais comum ocorrer num ambiente desses, certo? Então, vocês vão fazer esse exercício científico de recorte de uma realidade e estudo daquela realidade específica, tá certo? Sempre é assim, né? A atividade científica é assim. E aí, na criminologia, a gente tem um nome aqui, os crimes de oportunidade, né? O que é um crime de oportunidade? Isso vai desde daquela situação em que a vítima, por exemplo, não guarda direito às suas coisas e facilita um furto, etc., e o sujeito só comete o furto porque estava fácil, né? Você deixa o carro ligado, com a porta aberta e vai no supermercado. Bom, o cara entra lá, leva o seu carro, né? Até também o fato de que certas atividades profissionais ou atividades, mesmo essas atividades voluntárias,
podem colocar a pessoa em situação de oportunidade, de uma situação mais fácil de cometer determinados crimes. É isso que vocês vão tentar detectar. Quais os crimes mais comuns nessa circunstância de trabalho numa ONG que lida com verbas públicas, com crianças, com adolescentes. Certo? Próximo. Bom, o que vocês vão fazer, né? Qual é vamos dizer, a ideia que está por baixo desse projeto integrador e, na verdade, os projetos integradores em geral que vocês participam, né? A ideia é o cultivo da virtude da inteligência. E para o cultivo dessa virtude da inteligência, para desenvolver essa virtude em vocês, vocês vão usar certos instrumentos, certos elementos instrumentais, que ainda não são a inteligência. É comum a gente confundir esses instrumentos instrumentais com a própria noção de inteligência. Mas esses são apenas instrumentos. Vamos para eles. Conhecimento, memória e imaginação. Então, nós vamos trabalhar isso daí. Que conhecimento que vocês vão trabalhar? Primeiro, conhecimento que vocês já receberam em sala de aula dos professores, no caso aqui, na área de penal. Conhecimento que vocês já obtiveram estudando sozinhos a área de penal. E, principalmente agora, conhecimento que vocês vão conseguir obter através da pesquisa, com relação específica ao caso aqui que foi dado para vocês. Memória. Trazer esses conhecimentos, vamos dizer, para a atualidade, atualizá-los, trazer esses conhecimentos para o seu emprego prático. Então, vocês vão adquirir esse conhecimento, ele está em vocês, e vocês vão aflorá-los, não é? E a imaginação? A imaginação é exatamente o exercício, porque que nem eu falei no início, como eu falei no início, a entidade é uma entidade honesta. Mas então nós vamos fazer um esforço de imaginação para, com os conhecimentos de direito penal já adquiridos, por aula, por estudo próprio, e agora uma pesquisa específica, nós vamos trazer esses conhecimentos à memória e, num exercício de imaginação, nós vamos ver como esses conhecimentos podem ser aplicados a uma situação aqui específica da ONG que lida com questões de crianças e adolescentes e verbas públicas. Mas, então, afinal de contas, o que é essa inteligência no sentido que se emprega nesse contexto nosso educativo formador, né? Nós pretendemos educar e formar. Bom, a inteligência aqui, então, é utilizar aqueles instrumentos que muitas vezes são confundidos com inteligência, não é verdade? Às vezes você pensa assim, o fulano tem muito conhecimento, é um erudito. Então, ele é inteligente, ele tem tudo aquilo na memória, não é? Então, ele é inteligente, não é? Ele é imaginativo. Inteligente. Não, isso são apenas instrumentos. A inteligência de verdade é a capacidade de transformar esse conhecimento em sabedoria, é a capacidade de julgamento e discernimento da verdade, do certo e do errado. A capacidade de distinguir entre vários duplos opostos. Por exemplo, não é? Luz, trevas, bem, mal, beleza, feiura. Não é? Como é que a gente sabe se nós estamos no escuro ou na luz? Porque a gente conhece o escuro e conhece a luz. Como a gente sabe a noção do que é bom? Sabendo a noção do mal. É por isso que nós estamos lidando com uma entidade boa, mas nós vamos ver a questão do mal, de eventuais crimes que podem acontecer, para que a gente saiba o que é o bem, né? Beleza e feiura, a mesma coisa, né? Nós estamos lidando com uma entidade bela, uma entidade que faz coisas boas, bonitas, né? Mas nós temos que ver a feiura, né? A distorção, a perversão, né? Então, a inteligência é colocar esses instrumentos a serviço do julgamento, da capacidade de julgamento, da capacidade de busca da verdade, do certo e do errado, né? Da distinção entre coisas boas e coisas más, né? Isso é a inteligência. Vejam rapidamente um exemplo, como aquelas três coisas, conhecimento,
memória e imaginação, não são virtudes em si, e sim a inteligência, como busca da verdade. Veja só, os nazistas, onde eles surgiram? Foi num país de segundo plano? Não, a Alemanha, na época, passava por sérias dificuldades, mas sempre foi um país culturalmente muito elevado. Tinha grandes filósofos, grandes teóricos do direito, etc., que influenciam até hoje, não é? Hitler, ele era um cara bronco? Não, ele era um grande amante da música clássica, das artes, da chamada alta cultura. Agora, no entanto, você veja, será que a gente pode chamá-lo de inteligente? Ou todos os nazistas, será que eles são inteligentes? Eles eram, aqueles caras todos? Claro que não, não é? Então, eles tinham essas supostas virtudes, mas essas coisas, elas podem enlouquecer, não é? Então, a virtude da inteligência é o discernimento da busca da verdade, do bom, não é? Do bom, do belo, do justo, não é? Isso sim, mas ali, veja, não tiveram essa capacidade, não é? Muito ao contrário, né? Fizeram coisas horrorosas. Então, o que a gente pode dizer? Tem um juiz americano chamado Antonin, ou Antonin, cada um fala de um jeito, Scalia, e ele diz o seguinte: a pessoa pode ter muito conhecimento, pode ser erudita e tudo, mas se ela faz o mal, ela pode ser até esperta. Então, nós vamos dizer, por exemplo, que o Hitler era bobo? Goebbels, né? Era bobo? Não, eles não eram bobos, eles eram espertos. Agora, vamos dizer que eles eram inteligentes? Eles tinham essa virtude da busca da verdade, do bom? Não, eles não tinham. Né? Então, isso é importante. Né? É esse exercício que vocês vão fazer, desenvolver inteligência na busca da verdade. E isso está muito ligado com a salesianidade. Por quê? Porque ela é baseada num referencial teórico, ético, filosófico, aristotélico tomista. Tem uma legislação antiga que chama de gesto, né, de Justiniano, e lá está escrito assim: ius est ars boni et aequi. Isso em latim, né? Quer dizer, o direito é a ciência do bom e do justo. É esse exercício que vocês vão fazer. Buscar o bom e o justo, descobrindo o mal, né? Que é o seu contrário. Que crimes poderiam ser cometidos lá? São Tomás de Aquino, um referencial nosso, aristotélico, tomista, né? Tomista por causa de São Tomás de Aquino, aristotélico por causa de Aristóteles, que é basicamente em quem São Tomás de Aquino se baseava em termos filosófico-éticos, né? O São Tomás de Aquino, ele apresenta assim, ele fala assim, olha, a virtude, ela vem assim, o bom deve ser belo, deve ser justo, e daí você chega ao que é verdadeiro. Bom, belo, justo, verdadeiro, não é? Veja o digesto. O direito é a ciência do bom e do justo. O que é o bom e o justo? É o belo, é o verdadeiro também, não é? Então, vocês estão diante de uma ONG muito boa, vocês têm ali o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, e vão pesquisar as coisas erradas, feias, ruins, injustas, e, portanto, da arte, vamos dizer, né, da mentira, arte entre aspas, né, do que seria ruim que acontecesse ali. Sabendo o que é ruim, vocês saberão o que é bom também, né, porque são os opostos, né? A ideia aqui é essa. Bom, mas aí eu falei para vocês, né, vocês têm que delimitar, vocês têm que fazer um recorte da realidade. Eu vou dar uma pista para vocês, quais seriam esses crimes
mais possivelmente ligados à atividade da ONG, né? Então, algumas sugestões, falando rapidamente. Crimes contra a dignidade sexual, né? Mais especificamente, crimes sexuais praticados contra vulneráveis. Eu estou dando alguns exemplos, vocês vão olhar no Código Penal, nos livros, sempre isso, tudo que eu vou falar aqui, vocês vão pesquisar no Código Penal, nas leis esparsas, nos livros de direito penal, né? Nas bibliografias que vocês têm, ou que vocês vão pedir, inclusive, para os seus professores, e até na internet, através de buscas na internet, né? Então, por exemplo, estupro de vulnerável, satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, exploração de prostituição de criança ou adolescente. São exemplos de crimes contra a dignidade sexual que você, estando lidando com criança, é mais fácil que você possa cometer. É nesse sentido que são crimes de oportunidade, né? E aí estão mais ligados a essa atividade, né? Lida com verbas públicas. Então, pode ocorrer o quê? Crimes contra a administração pública. Eu aconselho vocês a observarem, a olharem, estudarem, pesquisarem o conceito penal amplo de funcionário público, artigo 327, em especial o parágrafo 1º do Código Penal. Estudar todas aquelas fontes que eu falei, internet, livros, né? Tudo. No próprio código, no artigo, né? E vocês vão ver se, aí vocês vão dizer para mim, se, vão dizer para mim não, vão dizer no projeto, né? Vão dizer se os integrantes, aqueles que trabalham no voluntariado da ONG, podem ser equiparados a funcionários públicos. Vamos pesquisar isso aí, né? E, supondo que possam, né? Alguns exemplos de crimes que podem acontecer. Crime de peculato. Lá você tem o peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. São crimes contra a administração pública que podem ser cometidos aí por, eventualmente, por integrantes de uma ONG, seja essa ou outra, né? Então, vocês vão lá no artigo 312 seguintes do Código Penal para ver isso daí, né? Crime de tortura. Crimes de tortura. Aí é uma lei esparsa, veja, a Lei 9.455/97. Vocês vão dar uma olhada lá, vocês vão procurar na doutrina, né? Vocês vão ver, em especial, uma espécie de tortura que chama tortura-castigo. Vocês vão pesquisar isso daí e vão ver como isso daí pode, eventualmente, ocorrer numa ONG que lida com crianças e adolescentes, né? Vamos ver o que é essa tortura-castigo, por que ela poderia acontecer ali, não é? Beleza? Então, vai depender de pesquisa de vocês. Crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal, é um outro crime, que se parece com a tortura-castigo, mas vocês vão ver que tem uma diferença de grau. O crime de maus tratos é mais leve, tortura é pior, né? Aí vocês vão ver isso e vão ver como esse maus tratos também pode ocorrer numa situação que se lida com crianças e adolescentes. Olha a coisa mais absurda, não é? Tráfico de pessoas. Vocês vão encontrar lá no artigo 149A do Código Penal. Estudar isso daí, ver como isso eventualmente poderia acontecer. Uma ONG pode ser utilizada para tráfico de pessoas, inclusive com crianças e adolescentes, e aí vocês vão pesquisar no 149A e na doutrina, e vão ver que, inclusive, quando envolve crianças e adolescentes, tem um incremento da pena. A chamada adoção à brasileira, artigo 242 do Código Penal, são adoções irregulares, ilícitas, que podem ser feitas, inclusive, visando lucro, né? Isso, bom, a pessoa pode utilizar de uma ONG que atrai crianças, principalmente crianças de famílias pobres, né? E se aproveitar disso para fazer praticar esse tipo de infração penal. Está no Código Penal lá também, né? Crimes de licitação, isso aqui novo. Saiu a nova lei de licitações, essa lei 14.133/21. São os artigos 337-E a 337-O do Código Penal. Foram incluídos por essa lei agora, em 2021.
Um detalhe, as ONGs, segundo o STF, a maior parte da doutrina, elas não precisam licitar, elas não precisam fazer licitação para fazer compra, contratar serviço, elas não precisam, certo? Então, em geral, elas não cometeriam esse crime. Mas isso é interessante, vocês procurarem isso. Primeira coisa, joga lá no Google, ONGs precisam licitar? Joga isso no Google, uma interrogação. ONGs precisam licitar? Vocês vão ver lá que tem a posição que elas não precisam licitar. É entendimento predominante. Agora, veja, para quem entende que elas precisam licitar, elas poderiam cometer crimes de licitações, primeira coisa. Mas é minoritário. Não precisa, porque não é um ente público, já tem posição até do STF. Então, para que isso, professor? Bom, primeiro, para dizer que não pode. Vocês vão descobrir isso, ver os fundamentos disso. Segundo, para dizer que, eventualmente, uma ONG pode estar envolvida, lógico que são os membros, pessoas físicas, né, da ONG, podem estar envolvidos em crimes contra a licitação. Então, como? Porque, às vezes, o poder público, uma prefeitura, o Estado, a União, eles abrem uma licitação para contratar uma ONG para prestar um determinado serviço. E as ONGs, então, entram nessa licitação. Pode ser que essas ONGs participem, junto com o funcionário público, de um crime de licitação. E aí isso vocês têm que verificar quais são esses crimes aí, que eventualmente uma ONG pode, através dos seus componentes, né, praticar quando ela participa de uma licitação, ou mesmo, segundo um entendimento muito minoritário, eventualmente, se a ONG é obrigada a licitar, que ela pode praticar. Mas aí é muito minoritário, porque as ONGs são, como o caso dessa, por exemplo, né, entidades sem fins lucrativos, então elas são consideradas como entidades privadas, né? Tá certo? Então, geralmente não vai acontecer, mas é um tema a ser estudado, certo? Façam, então, as pesquisas, nesses locais que eu falei, são os livros de direito penal, buscar na internet, vocês vão jogar essas nomenclaturas, buscar no Google, né? Vão ver artigos jurídicos, jurisprudência, etc., né? E também com a ajuda e orientação dos professores, tá certo? Bom, desejo a vocês um bom trabalho, né? Isso aqui foram dicas, né? Não é uma coisa, só pode ser isso aqui que o professor falou. Não, isso foi uma coisa que eu tive ideia, vocês podem ter outras, né? E pode até tirar dúvida, é possível acontecer isso aqui numa ONG? Vai perguntar para a professora Luzia, né? Essa parte da licitação, perguntar para o professor de Direito Administrativo, para o Lissau, para o Surrel, para o professor Gianfranco, para o professor Tiago, né? Depende de quem vocês tiverem mais contato. E aí vocês vão seguindo adiante, né? E às vezes vocês vão, daqui a pouco, vai uma coisa que não passou pela minha cabeça, vocês vão ter ideia, né? O protagonismo é de vocês, tá bom? Boa sorte, bom trabalho, bom estudo e que vocês consigam praticar esse exercício da arte do bom e do justo, sabendo que o bom é sempre belo, ele é sempre justo e é sempre verdadeiro. E o seu contrário, quando essas coisas não estão presentes, é o mal, né? Aqui vocês vão olhar para encontrar o mal e saber que esse mal não pode estar presente nessa atividade super louvável que é a atividade dessa ONG. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu vou interromper aqui a gravação agora